Sejam bem-vindos, vocês que estão aí no nosso canal CFPX, tudo bem? Pessoal, estamos aí com um projeto novo, exclusivo para vocês que nos acompanham, que são membros e que são alunos da escola CFPX. Vamos iniciar uma sequência de aulas voltadas para as práticas de ultrassom, tá? Então, nós vamos iniciar nessa primeira aula comentando sobre a aparelhagem, Então, o que nós vamos verificar? Um pouquinho de um equipamento específico, que é o Unitec, MFD 350, que no caso é um dos aparelhos mais requisitados na área. Nós vamos verificar um pouquinho disso, Nós vamos verificar um pouquinho, da interação ali, desse aparelho, com os cabeçotes, cabos, como que ele funciona, ok? E vamos fazer uma sequência de aulas, explicando sobre cabeçotes, sobre os blocos que são utilizados, para fazer a calibração da aparelhagem. Vamos comentar também nessa sequência de aulas, documentação pertinente, as instruções técnicas, os procedimentos específicos, tudo isso voltado para a qualificação e certificação SNQC-ABNT, tá? Então, espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Ficamos à disposição, e sugestões, à vontade, se vocês quiserem compartilhar com a escola, tá bom? Então, vamos iniciar a aula de hoje, abordando um pouquinho da aparelhagem, e nós vamos lançar aí, periodicamente, a sequência das aulas, ok? Até mais, espero que vocês aproveitem a aula de hoje. Então, nós vamos dar sequência, apresentando o equipamento de ultrassom, tá? Então, nós temos aqui o aparelho, ok? Esse aparelho aqui, ele está acomodado aqui numa maleta. Ele pode ser acomodado também numa bolsa, tá? Então aqui nós temos fonte, para carregar o aparelho, com seu cabo, ok? Então nós temos os cabeçotes, um par de 45 graus, outro par de 60 graus e 70 graus, tá? Que serão utilizados nas práticas, tá? Temos mais um cabeçote, 0 graus SE, duplo cristal, E aqui nós já podemos perceber o porquê que ele é duplo cristal, tá? Então notem que aqui, eu já consigo identificar na base inferior dele, tá? Que ele é um SE, que tem uma divisão aqui, entre o receptor e o emissor, ok? E temos também um cabeçote 0 graus de somente um cristal, tá? Então esse caso aqui é um normal, tá? Que também vamos utilizar nas práticas, tá? No caso do aparelho, esse daqui nós temos um suporte, Esse aqui, no caso, o suporte dele é simplesmente roscado na peça, tá? Então nós acoplamos na peça, a peça no aparelho para dar apoio, tá, pessoal? Então nós precisamos ter um apoio para ele ficar na melhor posição durante as atividades, tá? Então fixou, tá bem preso aqui, tá? Nós vamos deixar o aparelho aqui, Então, por enquanto, não vamos ligar, Os cabos, então nós temos os cabos para a conexão das probes, cabeçotes, tá? No caso aqui, um cabo duplo, serve para o SE, tá? Para a gente fazer a conexão com o aparelho, tá? Temos aqui os cabos individuais, tá?
que vão servir para o cabeçote. Então aqui no cabeçote, ó, né, é um acoplamento, né, simples, tá? Direto, tá? Só conectar. Tem um sisteminha aqui que você, né, tenta puxar aqui para liberar a travinha, tá? Tem aqui no cabo a mesma coisa, né, na outra extremidade, que é onde nós vamos aqui, né, acoplar no aparelho, tá? Então, pois bem, o aparelho, no caso, nós estamos aqui com o aparelho da Mitec, um dos aparelhos mais utilizados aí na prática, né, visto aí que ele tem uma boa funcionalidade, tá? Ele tem um aplicativo, um software bem, né, interativo, ok? E você vai perceber que, né, no caso aqui, né, as opções que ele tem, né, na tela são atalhos, né, para você não ter que ficar procurando, né, pelo menu, tá? Então ele tem atalho aqui direto para o menu, né? DB nós vimos que é o ganho, aqui a gente vai trabalhar o ganho no aparelho. AB, né, nós vamos trabalhar muito essa questão do gate, tá? Então esse aparelho ele tem gate flutuante, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, né, alguns aparelhos precisam cortar o eco na hora de fazer a leitura. Esse daqui ele consegue ler apenas pelo posicionamento na tela, tá? Temos um outro botão de atalho, que é aqui da escala, ou seja, nós vamos verificar, né, toda essa parte do menu, né, mas já estou antecipando um pouquinho desse aparelho, como funciona, tá? Tem outro atalho para o P-Delay, nós vamos trabalhar isso também. Ângulo, o ângulo, né? Envelope, Peak Hold, tá? Auto dB, ou seja, alto ganho. Esse aqui dB é ganho, alto dB, alto ganho, tá? Aqui serve para gravação. Esse recurso, por enquanto, nós não vamos utilizar, tá? E aqui nós temos uma tecla interessante até, né? Ele também vai trabalhar o ganho, né, mas como se fosse uma aproximação, aliás, do gate, tá? Ele vai trabalhar ao mesmo tempo ganho e gate, tá? Por quê? Porque ele vai interferir aqui na minha escala diretamente, tá? Sem eu ter que manipular a escala. Ele faz uma interação do gate com a escala que aparece aqui no aparelho, tá? E tem um botão também muito útil, né, que é esse símbolo que está logo abaixo aqui, para congelar a tela, serve para você congelar, né, o que você está visualizando ali na hora de fazer a varredura, ok? Botão liga e desliga, né, e aqui nós temos, né, um outro botão aqui que serve para a gente fazer, né, o ajuste, né, dos parâmetros quando o aparelho estiver ligado, tá? Então aqui nós ajustamos o ganho, ajustamos o ângulo, né, depende do que está na tela, beleza? Então esse cabo ele vai aqui na parte superior, tá? Então nós vamos acoplar o cabo, ok? Se precisar do duplo, né, do SE, nós vamos colocar o cabo duplo. Com esse daqui nós vamos colocar somente um. E vocês vão notar aqui, né, existe aqui, no caso desse aparelho, uma simbologia, né, uma seta indicando que uma entrada é o receptor e a outra entrada é o emissor, tá ok? Tá? Então nós vimos isso também, tá bom? Bem, feito o acoplamento, tá? Aliás, um dado importante que eu quero ressaltar na apresentação, né, reparem esse cabeçote aqui, tá? Esse cabeçote, né, ele tem uma indicação aqui na parte inferior dele, tá? Aqui nós vimos que é onde acoplamos o cabo, tá? Aqui na parte superior nós temos a indicação de modelo, ângulo. Esse daqui, o modelo, né, da Mitec, mas 4 MHz, 8 por 9, 45 graus, tá?
o que nós vemos aqui, beleza? O que mais que nós vemos aqui, né? Na base dele aqui também tem uma escalinha, 5, 10 e 15, conseguem verificar aí? Tá? O que indica essa escala? Para que ela serve? Né? É aqui que nós verificamos o índex. Tá? Na prática, a gente pode fazer ali, né, uma identificação do índex, colocando simplesmente uma fita e riscando com uma caneta. Tá? Mas eu também posso alinhar o índex diretamente aqui na escala, sabendo o valor. Por exemplo, aqui temos 5, 10, 15. Né? Vamos supor que meu índex é a partir do 9. Tá? Esse índex, né, vai sempre ser contabilizado a partir dessa posição. Para que serve isso? Para a gente trabalhar aquele esquema da trigonometria que nós vimos, né, nas aulas anteriores, que envolve a análise do aparelho. Tá? A gente confirma o que está mostrando no aparelho. Ok? Fora o índice, aliás, por que o índice vai variar possivelmente? Uma é a própria confecção do cabeçote, tá? E outra, vocês vão perceber também que aqui eu tenho, né, um acrílico para proteger a sapata aqui. Tá? Então, normalmente esse instrumento ele não vem com esse acrílico. Tem um acrílico aqui que é bem parecido com este. Tá? Percebam aqui, ó, que eu tenho uma pequena peça de acrílico aqui. Essa peça ela é colada sobre, né, o cabeçote, assim que eu compro ele, tá? Para durabilidade, simplesmente isso. Tá? Ele serve para durabilidade. Ele interfere na leitura? Sim, mas tem que ser o mínimo possível. Tá? Então, se ele foi, né, bem, né, devidamente colado, né, sem nenhuma bolha de ar, tá? A única coisa que pode ali variar vai ser o ângulo, tá, e o índice. Mas isso, de qualquer maneira, você vai calibrar, com sapato ou sem sapato. Você vai verificar conforme o procedimento pede. Tá? Na prática, todo dia você faz isso. Né? No procedimento, a gente vai verificar como que se faz. Tá, ok? Então, essa sapata é colada sobre esses cabeçotes para garantir uma durabilidade maior. Tá? Então, todos os nossos cabeçotes têm esse acrílico. Tá? Não interfere muito no caso aqui. Vocês vão perceber na hora de fazer a avaliação, né, de cada cabeçote. Todos eles têm que ser avaliados individualmente. Ok? O que acontece com o uso em campo? Né? Essa parte aqui ela se desgasta. Tá? E conforme ela vai se desgastando, é aí que vai ter uma interferência, né, na sua indicação no aparelho. E claro, a gente consegue corrigir e adaptar isso no instrumento, né, até que, né, seja necessário trocar novamente essa sapata, que também é possível, tá bom? Então é somente ali preparar a superfície, né, dar uma lixadinha, tirar o excesso de cola, tá, e fazer a substituição dessa pequena sapata. Bom, aí já não é comum fazer isso com o SE, tá? O SE, ele aqui está normal, como foi, né, feito em fábrica. Então, aqui também nós temos o normal, só para vocês verificarem. O normal não tem aquela divisão aqui embaixo, porque é um monocristal. Ok? Ele só tem um encaixe aqui e ele faz ali a análise ali em cima da emissão e recepção ao mesmo tempo, tá? Isso é um pouquinho da aparelhagem que nós vimos, né, pertinente ao curso, tá bom? Beleza? Né? O que mais que nós podemos ressaltar? Ainda esse modelo aqui, ó, ele vem com um cabo para transferência. Lembra que tem um botão de vídeo, né? Você consegue aqui ter um cabo USB, né, né, para fazer a conexão, né, com computador e outro recurso, tá bom? Para a nossa atividade prática, né, não vai ser necessário, né,
esse recurso, né? Para dia a dia de campo, né, talvez vocês utilizem mais para passar as informações por um computador e possivelmente fazer um relatório até mesmo digital, né, ou mesmo para impressão, tá? Beleza? Vamos seguindo então? Vamos lá, né? Sobre aparelhos, né, vocês sabem aí, né, a gente vai verificando nas práticas como que a gente vai atuar com cada caso. Beleza? Na aula de hoje introduzimos as aulas sobre práticas de ultrassom e aprendemos um pouco mais sobre a aparelhagem utilizada durante as atividades. É muito importante que o candidato, ou aluno, conheça muito bem o seu aparelho antes de iniciar as atividades práticas presenciais. E aí, como que foi a aula de hoje? Vocês gostaram? Conheceram um pouquinho mais do aparelho MTEC MFD 350? Bem, né? Ficamos aí, né, à disposição de vocês, né? Lembrando que teremos uma sequência de aulas e, né, traremos, né, nessa sequência de aulas também as dúvidas dos alunos, tá? Então, vocês podem, né, deixar aí seus comentários, suas dúvidas, né? E nós, né, vamos aí trabalhar em cima desses questionamentos de vocês, tá bom? Bem, né, mais uma vez agradeço a participação de vocês, né? E, né, até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais, pessoal.